Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: o que devemos fazer antes de tomar decisões importantes? A vida é feita de escolhas, umas mais importantes, outras menos relevantes, mas o fato é que estamos a todo momento tendo que fazer escolhas, como por exemplo, escolher a roupa que vamos usar, a comida que vamos comer, a profissão que vamos exercer e principalmente a pessoa que vamos seguir. Ao fazermos uma escolha, procuramos sempre fazer a melhor escolha, pois não queremos ter que arcar com as consequências indesejáveis de uma escolha equivocada. A Bíblia Sagrada nos ensina que para fazermos a melhor escolha, devemos principalmente orar e consultar aquilo que já está escrito na própria Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, conforme está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, sendo útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente qualificado para toda boa obra. Antes de fazer a escolha dos seus apóstolos, conforme está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 16, Jesus subiu no monte para orar e passou a noite toda em oração a Deus. E quando o dia amanheceu, Jesus chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também chamou de apóstolos. E foram eles: Simão, a quem também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Tomé e Mateus, Felipe e Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Quando vemos a traição de Judas, somos tentados a pensar que Jesus teria equivocado na escolha de seus discípulos, na hora de fazer a escolha de seus apóstolos. Porém, já havia uma profecia feita por Davi 1000 anos antes desses fatos acontecerem, da traição de Judas e da crucificação de Cristo, que viria como consequência. Davi havia escrito no livro de Salmos, no Salmo 41, versículo 9, as seguintes palavras: até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou o seu calcanhar contra mim. Essas palavras anunciariam aquilo que viria a acontecer cerca de 1000 anos depois, quando Judas traiu Jesus. Além disso, o profeta Zacarias também havia dito no livro que leva o seu nome, no capítulo 11, versículo 12, explicando que Cristo seria comprado, entre aspas, por 30 moedas de prata, o valor exato que foi pago pelos sacerdotes judeus para que Judas delatasse o local onde estava Cristo. A profecia ainda se completa dizendo que essa quantia retornaria ao próprio templo, como também aconteceu quando Judas teve remorso do que fez, procurou os sacerdotes, devolveu as 30 moedas de prata que não foram para o tesouro, mas foram usados para comprar um campo para o sepultamento de estrangeiros, campo que se chamava à época Campo de Sangue, conforme pode ser checado nos evangelhos. Vemos que a escolha de Judas não foi equivocada. Vemos que Jesus, quando estava diante da necessidade de tomar uma decisão importante, de fazer uma escolha crítica dentro do seu ministério, escolhendo aqueles que seriam os 12 homens que serviriam de alicerce para a sua igreja, para a igreja primitiva, que seria o embrião de toda a cristandade, aqueles que levariam a palavra do evangelho a todos os povos. Jesus, diante da necessidade de uma escolha decisiva, Jesus orou e também cumpriu à risca o que já estava profetizado nas Sagradas Escrituras. E você, quando está diante da necessidade de tomar uma decisão importante, o que você tem feito? Tem orado e tem procurado saber o que está escrito na Bíblia Sagrada? Ou tem procurado ouvir conselhos de sábios, segundo a carne, de ímpios? Cuidado, porque a Bíblia nos diz, no Salmo 1, versículo 1,
Feliz é aquele que não ouve o conselho dos ímpios, que não imita os pecadores e que não se assenta na mesa dos escarnecedores. Cuidado também com a voz que fala suavemente em seu coração, muitas vezes lhe dando os conselhos que não são os melhores a se seguir. A Bíblia também nos diz, conforme está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, que o coração humano é enganoso. Portanto, quando estiver diante da necessidade de tomar uma importante decisão, ore, procure o que está na Bíblia Sagrada, procure saber aquilo que está na Palavra de Deus, procure saber o que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre o melhor para você. Glória a Deus, que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos, para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fique em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.